Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez nos encontrando para continuar nosso debate, nossas discussões nesse tempo de Covid-19. Muitas são as nossas aventuras nesse tempo tão difícil, tão conturbado do ponto de vista político, com tantas mudanças, com tantos acontecimentos que fazem com que muitas vezes o foco na saúde pública seja o que menos importa nessa atualidade. Por isso, mais uma vez, é importante pensar as consequências que a Covid-19 tem gerado nas nossas relações humanas, nos modos operandes que nós temos visto em sociedade, né? Da sociedade como um todo. E, para isso, é importante a gente retomar o que nós vimos no nosso último encontro. Preconceito e discriminação, com bases em estereótipos, sempre geram categorias, geram conjuntos de crenças e valores societais que muitas vezes são a base da discriminação, são a base da construção de uma relação que não é produtiva para a sociedade, porque ela sempre está pautada na violência, sempre ela é geradora da violência, sempre ela gera uma divisão na qual, de alguma forma bastante maniqueísta, gera os bons e os maus, os que podem, os que não podem. Inclusive, na sociedade, nós temos aquele ditado popular, ponha-se no seu lugar, né? Fala quem pode, obedece quem tem juízo, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E assim por diante, nós vamos observando como que muitas vezes nós encontramos justificadores ou pseudo-justificadores da desigualdade social, da desigualdade entre pessoas. A desigualdade não é constitutiva das relações humanas. A desigualdade ela é gerada pelas relações humanas. Ela é gerada exatamente porque é um processo de disputa de poder, de controle da sociedade. E para que o controle se estabeleça, muitas vezes é preciso a deslegitimação do outro. É preciso que esse outro ele seja privado da capacidade de ser igual, da capacidade dele dizer de si mesmo, da capacidade dele estabelecer o seu lugar, dizer de si, anunciar sobre si mesmo ao outro. Também da capacidade dele reconhecer o outro. Reconhecer o outro é sempre um desafio nessa nossa sociedade. Parece que o outro é sempre esse elemento estranho, desagradável, esse elemento que nos põe em xeque, que nos coloca em situações que não são as situações que nós entendemos como ideais, como importantes, como relevantes para a nossa vida em sociedade. E esse é um desafio imenso que nós temos para superar, porque efetivamente depende de nós mesmos pensarmos como essa vida em sociedade ela deve ser vivida. E ela não pode ser pensada a partir daquilo que é a minha visão de mim mesmo. A sociedade não é a partir de mim. A sociedade ela tem que ser constituída a partir desse nós que é esse ponto de encontro entre todos. O preconceito ele é sempre autocentrado, sempre autorreferenciado, e ao fazer assim, nós negamos a nós mesmos a capacidade de reconhecer o outro. Para fazermos com que nós mesmos sejamos mais valorados do que o outro, nós exercemos a violência, né? Nós exercemos a violência pela força física, nós exercemos a violência econômica, nós exercemos a violência cultural, nós exercemos a violência intelectual, nós exercemos a violência psicológica, nós exercemos diferentes formas de violência que fazem com que esse outro seja menos do que eu, seja menos significativo, menos importante, menos relevante, que suas necessidades sejam menos importantes na hora de serem atendidas, porque eu não reconheço esse outro como
uma parte importante, né? É importante para qualquer um tudo aquilo que for importante para mim. Eu estou no centro desses elementos. Então, o preconceito e, portanto, o exercício do preconceito em público, a discriminação do outro é sempre um exercício de emburrecimento social, né? De ignorância, é sempre um exercício que, pautado nessa ignorância ou justificado nesse tipo de conduta, gera no outro sempre uma situação de subalternidade, de marginalidade, de impotência, de exclusão e, portanto, um processo de inclusão perversa. O que eu quero dizer com inclusão perversa? Toda vez que nós excluímos alguém, nós incluímos esse alguém em algum lugar, e esse lugar pode ser positivo, pode ser enobrecedor, pode enaltecer a pessoa, como pode pô-la numa situação vexaminosa, numa situação marginal, numa situação delicada, numa situação mais vulnerável, mesmo de risco, né? Então essa inclusão ela é perversa, porque inclusive esse sujeito muitas vezes ele não disse onde ele queria estar, ele não se nomeou, não se localizou, não se reconheceu nesse processo, e todas as tentativas deles foram anuladas, todas as tentativas de se falar, de se resistir foram negadas a essas pessoas, a esses grupos sociais, não restando a eles outra coisa senão lutar por reconhecimento, né? Inclusive esse é o título da obra de Axel Honneth, né? A luta por reconhecimento. E é fundamental entendermos que não há possibilidade de superarmos o preconceito sem o reconhecimento do outro, um reconhecimento que implica admitir a diferença, a diversidade, a pluralidade em todos os seus âmbitos desses sujeitos, como válidas, como importantes, como significativas no processo de constituição da sociedade enquanto tal. É necessário que nós ultrapassemos esse patamar limitador do preconceito. E a grande questão é como fazermos, como superarmos esses elementos ambientais, relacionais, que geram um sujeito preconceituoso, né? Visto que o preconceito é um processo de construção social. Ele é um processo de construção cultural, né? Nós estabelecemos valores, crenças e atitudes e determinamos elas como necessárias e universais para todos, sem reconhecer as particularidades e sem reconhecer aquilo que nos distingue um dos outros, né? Nos individualiza e nos singulariza. A educação em direitos humanos é um desses instrumentos fundamentais. Educar em e educar para direitos humanos, ou seja, informar o que são direitos humanos, como eles funcionam, sua relevância, sua importância, educar em, né, para o conhecimento de, e educar para o exercício, né, para a ação, para que sejamos capazes de entender e exercer atividades, posicionamentos, falas, intervenções, ações que nos conduzam a uma vida mais plural, mais significativa e mais acolhedora do outro e daquilo que é diferente de mim, né? A diferença não pode ser um distintivo de perigo, a diversidade não pode ser um distintivo de perigo, não pode ser um alerta negativo que nos põe num estado de beligerância permanente, né, de disputa com o outro. A sociedade, a vida em sociedade é marcada por contradições, por conflitos, ela é parte, não podemos escamotear isso e, portanto, temos que entender que esses conflitos e essas contradições, muitas vezes, elas são fundamentais para que nós possamos entender e construir a nossa vida em sociedade. E temos que ter a sabedoria, né, a simplicidade, temos que ter a abertura para ouvir, entender, interpretar esses sinais de maneira a construirmos uma sociedade que possa
ser mais justa socialmente, que possa ser capaz de superar os elementos excludentes e geradores desse processo de inclusão, dessa dialética da inclusão e exclusão social, da geração da marginalidade social, né? Onde uns podem mais e outros podem menos, uns tem esse lugar de acolhimento e outros não. Quem de nós já não vivenciou algo como isso, né? Eu sou estrábico, tenho 20% de visão. Como é ser não vidente ou ser um vidente tão fragilizado no mundo de quem vê, né? Todo mundo brinca que em terra de cego quem tem um olho é rei, né? Então a gente supervaloriza a visão e sempre vai gerando. As pessoas são portadoras de necessidades especiais, de deficiências mesmo, físicas, né? Um espaço de exclusão ou uma inclusão perversa, como eu dizia antes, né? Como nós podemos superar? Que ações são essas que são necessárias para superar? Que entendimentos são esses que nós devemos ter para superar tudo isso que é nefasto na vida em sociedade e que é decorrente do preconceito e da discriminação em sociedade? Para falarmos de educação e direitos humanos, é importante a gente sempre retomar um pouco o que são os direitos humanos, né? A gente classicamente historiciza, né, didaticamente, porque não significa que as coisas acontecem um depois do outro, não são seriais, sequenciais, mas a gente didaticamente estabelece 3 gerações de direitos humanos. Hoje em dia alguns já falam em 4ª geração de direitos humanos. A importância disso é fundamental porque nós temos que recuperar, por exemplo, falando em conflitos, em contradições, em disputas, né? 2 grandes revoluções: a Revolução Americana, que vai gerar a Constituição de 1787 e a independência das 13 colônias da Inglaterra, e a Revolução Francesa, que vai nos gerar e vai nos brindar com as bases, os fundamentos do que hoje a gente vai pensar como direitos humanos, que é os princípios da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Esses princípios, eles são básicos para que nós possamos pensar cada uma dessas gerações dos direitos humanos. A primeira geração, aquela focalizada nos direitos civis e políticos, né? Os direitos desse indivíduo frente ao Estado, frente ao governo, frente a outros indivíduos e grupos. Os direitos políticos, os direitos de representar e ser representado, de votar e ser votado, por exemplo, né? São fundamentais. Pensar o direito do voto, a gente sempre pensa nas sufragistas, o direito do voto, pensamos nos anos 30, os anos 20, os anos 40. Há países que só tiveram direito ao voto, mulheres só tiveram direito ao voto agora em 2006, 2007, efetivado em 2014, 2016, como o caso da Arábia Saudita, por exemplo. São muitos anos, são um século de luta por direito ao voto e o direito a ser votada, né? Pensar o direito ao voto e ao ser votado implica pensar outros direitos que são do âmbito da 2ª geração, que são os direitos sociais. Se a primeira geração era o exercício da liberdade, a 2ª geração ela é baseada em direitos econômicos, sociais e culturais, né? Para que as mulheres pudessem votar, era preciso que alguns elementos culturais das relações em sociedade nesses países mudassem, né? Que as bases do patriarcado, do machismo, do chauvinismo, da supremacia masculina, dessa sociedade falocêntrica fosse superado, para que as mulheres que com muita luta tiveram que demandar esse direito pudessem conquistar esse direito. Então, de falar em direitos humanos não é um elemento romântico, um elemento bonito, um elemento florido, digamos assim. É um elemento bastante duro, porque fala da negação dos direitos.
Se eu tenho que lutar por direitos, é porque esses direitos que existem são negados a mim. Eu não tenho esse direito. E, portanto, eu não sou igual. Portanto, alguém é mais do que eu. Portanto, o que me é permitido é uma situação de subalternidade, uma situação de vulnerabilidade. E direitos humanos, portanto, são sempre um convite à luta e à resistência, né? A luta por ter direitos e a luta para manter esses direitos, a luta para que as minhas perspectivas encontrem espaço e acolhimento na vida em sociedade e na base que regula a vida em sociedade. Que sociedade é essa que eu estou inserido? Economicamente, direito ao trabalho, direito a ser pago pelo meu trabalho, direito a que esse trabalho seja regulamentado para que não me extenue, não me mate, não me prive de uma vida de qualidade, né? Nós vamos ver todos os processos de regulamentação do trabalho infantil, do trabalho feminino, do trabalho masculino, inclusive do trabalho como tal, como um elemento fundamental para que a gente possa pensar a melhora da qualidade de vida no final do século XIX e princípio do século XX, por exemplo. Isso é fundamental, essas transformações, essas regulamentações, essa aquisição desse conjunto de direitos que permitem uma melhora da qualidade de vida. E para que isso acontecesse, de novo, mudanças culturais eram importantes, mudanças nas dinâmicas sociais eram importantes. A terceira geração de direitos, ela está focalizada no âmbito da fraternidade, portanto, ela se refere a direitos transindividuais, que são para além do indivíduo. Não é um direito de um ou de dois, mas é um direito difuso, um direito coletivo, um direito que refere-se a um conjunto, uma parcela, um grupo da sociedade, né? E, portanto, é um direito solidário, um direito que depende, um e outro dependem para que esse direito ele exista, né? Ele é uma disputa com aqueles que detêm essas forças e que são fundamentais para que a minha própria capacidade de inserção no mundo seja mais qualificada, né? Então, vai desde acordos trabalhistas que dizem respeito a uma categoria, a direitos que são negados a determinadas parcelas da sociedade e, portanto, precisam ser dados não para um, mas para um conjunto dela, né? Devem ser reconhecidos, seja o direito à moradia, qualquer direito que seja basicamente estabelecido para processos que superam essa dimensão, essa particularização do sujeito único, particular, né? A dimensão coletiva é uma dimensão fundamental da vida em sociedade, né? Não há vida em sociedade sem esse processo que seja coletivo, sem esse processo que seja de reconhecimento desse outro. Então, essa está aí na raiz desse elemento, outra vez, a ideia de reconhecimento e, portanto, reconhecer entre indivíduos para gerar o grupo e para enfrentar aqueles grupos que pretendem privar esse outro desses direitos, dessas possibilidades de existir em sociedade, efetivamente. Uma quarta geração de direitos, que é fundamental de entender, é o direito à informação, por exemplo, que está na base, ou os direitos ambientais que estão na base do que a gente tem chamado de quarta geração aí dos direitos humanos. E não são direitos divisíveis, eles são indivisíveis. A primeira, segunda, terceira, quarta gerações são interrelacionados, não há como pensar, eles são didaticamente, como eu falei, separados, mas eles dependem, são interdependentes, né? Porque são constitutivos do que é ser humano, né? Sem eles, sem a totalidade deles, não há possibilidade de pensar o humano e a constituição da pessoa, desse sujeito que transcendem essa dimensão animal, porque faz um salto ontológico, faz um salto
que permite com que nós geremos determinadas constitutividades, determinadas peculiaridades, determinadas características que nos distinguem dos nossos outros companheiros, dos nossos outros pares no reino animal, né? Nós somos diferentes, esse exercício da razão. Então, mas que razão é essa? Que mundo que nós colocamos? Que sujeito é esse que vai emergir dessas relações? Essas são questões que são fundamentais para a gente pensar e refletir. Como viver numa sociedade onde alguém pode ser menos do que eu? Menos porque não tem meu poderio econômico, porque não tem minha formação cultural, porque não tem meu sexo, porque não tem a minha cor, não tem a minha religião, não tem a minha origem geográfica e regional, porque não fala meu idioma, porque não pratica as mesmas crenças e cultos que eu. Que sujeito é esse? Esse é um sujeito diminuído, esse é um sujeito em diferentes motivos e situações que eu vivencia essa experiência da subalternidade. Para superar isso, então, como eu já disse, é importante pensar uma estratégia. Essa estratégia significa educar, passa pela educação. Essa educação que informa, que explica, que me põe em contato com essas dinâmicas do direito e essas lutas e essas situações, e a luta propriamente dita, né, que é o para os direitos humanos, que muda a minha concepção do outro e das relações em sociedade, permitindo uma outra dinâmica de vida coletiva, de vida social, né? É fundamental a gente perceber isso como relevante, porque por processos educativos nós efetivamente vamos mudar esses processos culturais que geram e permitem a emergência de sujeitos preconceituosos, ou pelo menos vamos poder permanentemente estarmos alertas e combater essas situações preconceituosas que podem estar na sociedade, infectando, né? Pensando agora no processo do coronavírus, né, como um vírus infectando e gerando a morte, gerando a perda, gerando a fragilidade, gerando o adoecimento das pessoas e da própria sociedade. Educar para direitos humanos implica, portanto, como já destacava Maria Vitória Benevides e todas essas pessoas que são desde dos anos 80, anos 70, dedicadas a pensar a educação de direitos humanos, ela como uma estratégia de enfrentamento do preconceito, ou desses elementos que permitem a emergência e a construção de sujeitos preconceituosos. Educar em direitos humanos é transformar a mente e o coração. Mente e coração significa transformar razão e emoção. Transformar as bases com as quais nós sustentamos a nossa visão de mundo e a nossa maneira de agir no mundo, de intervir no mundo. É uma educação que é permanente, é uma educação que é global, que é plural, que é diversa, e, portanto, que se opõe à cultura da violência. Educar para direitos humanos é educar para a paz, é educar para uma cultura de paz. E uma cultura de paz, de novo, só é possível se nós estivermos comprometidos com o reconhecimento desse outro como alguém legítimo, como alguém que está no mesmo patamar do que eu, como alguém que é capaz de agir como eu ajo, ainda que de uma maneira diferente, contraditória e em disputa, né? Falar em educação para direitos humanos não é educar para a harmonia e para a estabilidade, é educar para uma consciência crítica, para uma capacidade de superação social, de superação de todas essas idiosincrasias, essas mazelas que fazem com que nós tenhamos que viver num mundo marcado pela pobreza, pela desigualdade, pela fome, pela diferença salarial e econômica, pela
supervalorização e infravalorização de culturas e de línguas. Educar para direitos humanos é uma estratégia de superação de todas essas possibilidades belicistas de constituição da sociedade, que são pautadas em ser mais e melhor que o outro. Como direitos humanos, eles efetivamente são interdependentes, implica dizer que não há direito que não seja correlacionado com outro direito, né? O direito de ir e vir, ele implica numa capacidade econômica e cultural de acesso a essas coisas, né? O direito à diversidade religiosa implica, inclusive, o direito a ser ateu e não ter crença nenhuma, sem que estejamos obrigados a crer ou obrigados a deixar de crer, né, em algo. Então, não se trata de uma lógica que é binária ou maniqueísta, né, e que é estabelecida por aqueles que são os donos da bola, né? Aqui a bola é de todo mundo e todo mundo pode pintar e usufruir dessa bola de uma maneira plural, para distintos fins e maneiras, né? Desde que esses usos eles não privem algum outro do direito de ser o que ele é, né? Do direito de constituir-se enquanto tal. Direito de ser o que ele é não significa o direito de ser fascista, ou o direito de ser machista, ou o direito de ser racista, ou o direito de... Isso não é próprio da dignidade humana. Isso priva o ser humano, seja o que objeto, seja aquele que é, dessa dignidade, desse signo, dessa marca, né? Dessa qualidade de ser e estar no mundo. E isso é um desafio fundamental, porque não é tão simples a gente superar essas marcas sociais que nos distinguem e nos colocam nessa situação vantajosa, privilegiada, marcada por elementos que nos impedem de perceber essa diversidade, essa pluralidade das relações em sociedade, né? As relações em sociedade, elas ficam diminuídas, elas ficam enfraquecidas e, portanto, a violência é a linguagem que unifica, né? Numa sociedade onde eu não sou capaz de reconhecer o outro como agente de igual importância e relevância, ainda que pense distinto de mim, eu não posso pensar num processo que seja a construção da paz. O preconceito está muito vinculado ao ódio, à ira, à mazela da inveja, essas emoções negativas que muitas vezes nos põem numa situação de solidão, de isolamento, de vulnerabilidade, né? O sujeito que é preconceituoso não se dá conta, e portanto essa educação para direitos humanos ela é fundamental, porque ela é libertária, ela é capaz de emancipar esses sujeitos, né? Porque ela vai ser implementada a partir de uma política de Estado, lembrando que a segunda geração de direitos implica o direito à igualdade, e para garantir a igualdade, políticas públicas são fundamentais. O acesso a serviços públicos são fundamentais. E é muito recente pensar que direitos humanos está na agenda do Estado, enquanto, apesar de a gente pensar desde dos órgãos supranacionais, como a ONU e as organizações dos Estados Interamericanos, OEA e companhia, como um elemento fundamental, pensar direitos humanos, proteção, direito à vida, outras coisas. Mas não entendemos muitas vezes que nesse processo ele precisa passar da fase discursiva de esforços de algumas pessoas que militam por essas questões, de alguns sujeitos que agem no Estado, que estão no Estado momentaneamente, que facilitam para se tornar uma política que é uma política de Estado, né? Educar direitos humanos como política de Estado, né? O direito
ao reconhecimento de mortos e desaparecidos, ao direito ao reconhecimento de governos autoritários e totalitários que geraram morte e sofrimento às populações, o direito à cultura e à expressão cultural, nossa particularidade, nossa pluralidade de cada grupo que estabelece a sociedade, são questões que estão aí. Importante, e portanto, pensar a educação em direitos humanos é preciso pensá-la como política, uma política que vai desde as séries iniciais, na educação básica, ao ensino superior, né? A educação enquanto instrumento fundamental e também não só na educação formal, mas de todos os agentes que atuam no processo de controle, de formação cultural e de controle social, né? Agentes de segurança e de justiça, agentes de formação cultural e de relações sociais no âmbito do trabalho, da igreja, da escola, das relações com governos, etc., né? Se a educação em direitos humanos ela não é parte da vida em sociedade, da casa, no âmbito privado, a um processo de controle e regulação do Estado como um agente produtor dessa cultura, nós tendemos a perpetrar um estado de violência. E, portanto, educar em direitos humanos é educar criticamente, educar para uma consciência cívica e crítica e política que seja capaz de tomar cada cidadão e cada grupo nas suas mãos a possibilidade de dizer e de conduzir o seu futuro. Tomar nas suas mãos não é cada um faz o que quer, mas tomar nas suas mãos significa sou capaz de pensar e de disputar cada uma das lutas e das questões que eu entendo como importantes para uma sociedade melhor. Um sujeito que passa por um processo de educação em direitos humanos é um processo que tem acesso a instrumentais de luta e de resistência e de reconhecimento, que é capaz de interagir e de entender aqueles processos que se dão dentro do Estado. Infelizmente, recentemente, o que nós temos vivido nesses últimos anos de governo Bolsonaro é um processo de perda de direitos humanos, de perda no processo de educação para direitos humanos, porque se tem tido uma visão bastante marcada e pautada pelo ódio à diferença, pelo ódio àquilo que não é idêntico à minha forma de pensar, e aí você vai deslegitimando o outro, transformando qualquer coisa que o outro diga num processo ideológico ou como se tudo fosse aparelhamento de Estado. Nós vemos gênero sendo convertido em ideologia, nós vemos direito à livre expressão sexual pensado como processo de falta de educação por parte do sistema, dos pais que permitem um processo de degenerescência social, né? E esse processo, os degenerados, como já se dizia há muito tempo sobre os homossexuais, ou se diziam sobre a moralidade dos negros e dos indígenas, né? Que precisavam ser contidos e controlados numa sociedade branca e patriarcal, ou das mulheres, que nessa mesma sociedade patriarcal sempre foram peças vulneráveis e dignas de tutela, né, para abrir uma conta bancária, ou para tomar qualquer decisão, ou para abrir uma empresa, ou para poder trabalhar, necessitavam por muito tempo da permissão do marido, né, ou do pai. Isso é um conjunto de violências que são violências de Estado, que são violências políticas, que são violências que nós, no nosso cotidiano, nosso dia a dia cometemos, e nós temos observado toda essa guerra de valores e de crenças que o governo Jair Bolsonaro tem
tem disseminado, seja agora pelo Covid, seja a forma com que ele evita o isolamento social, seja pela forma com que ele se contrapõe ao Pacto Federativo e aos governadores, aos municípios que tentam fazer uma gestão de uma crise que tem matado milhares e milhares de pessoas no país, fazendo com que o Brasil a cada dia assuma um novo posto entre os que mais têm sofrido pela crise do Covid-19, seja pelo número de infectados, seja pelo número dos mortos que foram vigimados nesse processo, né? Não é possível que a gente possa viver numa situação de conflito onde o Estado, que deveria ter um papel mediador, ele assume um papel de beligerância social, né? Gera um processo de disputa, inclusive entre os próprios poderes da República, né? Essa incitação contra o legislativo, contra o judiciário, por parte de quem é o mandatário do poder executivo, faz com que nós vivamos uma situação de insegurança total, e esteja marcada por uma perda de direitos que nós já temos visto há muito tempo, pressionadas pelo FMI, pelo Banco Mundial muitas vezes, e que se expressa no mundo do trabalho, né? Há que se pagar uma conta e essa conta quem paga é o trabalhador. Há que se pagar uma conta e quem paga essa conta é o aposentado. Há que se pagar uma conta e quem se paga essa conta nunca é o detentor das grandes fortunas, dos grandes valores, né? Sempre se fala de construção de impostos em grandes fortunas, e isso sempre é uma discussão que se arrasta e que nunca gera uma decisão legislativa. Recentemente, agora, na Espanha, por exemplo, o Pablo Iglesias tem discutido muito, como vice-presidente do governo espanhol, um dos vice-presidentes, a necessidade de civicamente se pagar uma conta a partir das grandes fortunas, e que essas pessoas precisam ter essa consciência, né, que a sua renda é uma renda que precisa contribuir, sobretudo no momento de crise, para essa reestruturação da sociedade do ponto de vista econômico, para essa retomada econômica e cultural, a que se transformar completamente as bases das nossas relações. Não sabemos ainda bem como, quando, de que maneira, mas não há como a gente escapar desse processo, né? E essa educação em direitos humanos, portanto, ela se revela estratégica. Ela é estratégica para que a gente possa viver numa sociedade onde todos possamos exercer o direito a ter direitos. Todos possamos exercer o direito a poder ser e dizer de si. Estar numa situação de legitimidade e de reconhecimento, porque não tem necessariamente um outro que é teu adversário, teu inimigo, que está privando você da possibilidade de conquistar outras coisas na vida, né? Então, por exemplo, o discurso antirracista que defende as cotas não pode ser confundido com o discurso daqueles que dizem que as cotas são uma política que priva de direitos aqueles que têm mérito, né? O mérito, ele é constituído pelas condições sociais também que as pessoas têm acesso, né? Como as pessoas poderiam ter mais mérito se elas não têm as mesmas condições para estar nessa luta, porque foram historicamente privados de qualidade e de acesso a processos educativos, econômicos, sociais, de saúde, de transporte. Todos esses elementos são fundamentais para que a gente possa pensar, e é que se tratar desses valores, dessas condições, desses conceitos dentro da escola, dentro do mundo do trabalho, dentro dos espaços de crença e exercício da fé de cada um, dos espaços sindicais, dos espaços de militância, dos espaços de convivência familiar. Superar a desigualdade não é um desafio de governos e do Estado apenas, é um desafio de todas e todos nós. E passa por superar a maneira com a qual nós vemos e vivemos o mundo, passa por superar essa visão míope que coloca o outro numa situação de desvantagem absoluta das relações sociais. Nesse quadro que cada vez mais a luta por direitos humanos ela deveria balizar a lógica de
convivência. Podemos viver juntos? Essa é a grande pergunta, como Alain Touraine já havia levantado em algumas de suas obras. Eu já recordei disso, né? Parece que muitas vezes nós vivemos um estado de beligerância que é impossível vivermos juntos e que deveríamos separar as pessoas e os lados e as riquezas, né? E portanto é a base da guerra, né? O conflito e a inveja e a necessidade de ter mais do que o outro, ou de sobrepujar esse outro, né? É difícil reconhecer esse outro como esse agente positivo que permite, inclusive, que eu seja o que eu sou e não outra coisa. Direitos humanos não é um detalhe, não é um discurso esquerdista, não é um elemento menor na vida em sociedade. Direitos humanos, ele é fundamental para que essa sociedade ela possa, inclusive, existir. Nossa sociedade não sobreviveria a um estádio constante de beligerância, de disputas, onde não se consegue entender, não se consegue se fazer entender um e outro nas relações em sociedade. Não se trata, quando se fala de feminismo, de ser contra os homens ou de ser machista em oposição ao feminismo. Não, o feminismo ele quer a luta pelo direito à igualdade e à equidade, né? O direito pela igualdade na diferença. Não se trata de tirar o lugar dos homens. Não se trata em privar os homens de estarem ou de exercerem espaços no mundo. Se trata dos homens dividirem igualmente esse poder e reconhecer as competências das mulheres para esse exercício na vida, né? É superar essa lógica da tutela e pensar na lógica do compartilhamento igualitário, né? Onde todos temos algo a compartilhar, algo a ensinar, algo a trocar, algo a contribuir para que a nossa sociedade seja melhor e mais justa. A educação em direitos humanos, ela chega no Brasil no ano de 1985 por convite da Corte Interamericana de Direitos Humanos e da Unesco. Algumas instituições do Brasil, ela ainda no governo de FHC, ela, com o primeiro Plano Nacional de Direitos Humanos, ela começa a dar origem a esse plano e essa Constituição, pensando inclusive na importância do reconhecimento de todas as violências praticadas e cometidas durante a ditadura, e vai se consolidar com a criação do Ministério de Direitos Humanos, no caso a Secretaria Especial de Direitos Humanos no primeiro governo Lula, que possibilitou dentro do Plano Nacional de Direitos Humanos, uma das diretrizes, um plano particular para a educação em direitos humanos, a partir com base naquilo que foi discutido e tratado na Convenção de Viena e mesmo durante todos os outros exercícios que esses órgãos supranacionais, como a Corte de Haia e a Corte Interamericana e a Comissão de Direitos Humanos da Unesco e da ONU tem estabelecido como princípios, né? Educar para os direitos humanos é um dos princípios fundamentais para a própria construção dos direitos humanos e garantia dos direitos humanos. Se não somos educados para os direitos humanos, é impossível que nós possamos nos tornar legítimos e verdadeiros defensores dos direitos humanos. Não se trata de defender os meus direitos, mas direitos que pertencem a todo o conjunto da humanidade. Parece simples, mas é uma tarefa hercúlea, gigantesca, difícil, né? Porque implica abrir mão de um conjunto de privilégios que grupos têm por séculos, têm por milênios. Se trata, portanto, de um outro patamar das relações. E esse outro patamar implica um espaço onde o diálogo, onde o reconhecimento do outro, onde processos de enfrentamentos das diferenças e dos conflitos sejam prioritários nesse modo de agir. Educar para direitos humanos, portanto, é educar para uma nova forma de agir e de estar no mundo, e isso é fundamental.
E é isso que a gente espera fazer com cada uma e cada um de vocês nesse processo. Se a gente conseguir sair um pouco menos preconceituoso, sair superando todos os nossos preconceitos nesse caminhar durante não só a disciplina, mas durante esse processo formativo na universidade, nós teremos excelentes técnicos, mas teremos melhores ainda, melhores seres humanos, pessoas que são capazes, no exercício das suas profissões, transformarem o mundo para além do limite do exercício profissional e mais próximo daquilo que é a base da constituição de uma sociedade que busca e que se compromete com a justiça social e, portanto, com cada um e cada uma das pessoas que formam a nossa humanidade, a nossa população. Eu quero agradecer a todos e a todos por ter acompanhado com a gente. A gente vai se vendo na base do nosso vídeo. Vai estar algumas referências bibliográficas e alguns vídeos que são recomendados para leitura e para assistência. Até breve e se cuidem nesse tempo de muito discurso anti-isolamento. Eu só tenho uma coisa a dizer a todas e a todos: fique em casa, se cuide, se isole, se proteja, não saia sem máscaras nesse momento, mas não deixe de convívio social, seja pelas redes, seja pelos e-mails, seja pelas formas que vocês puderem adquirir e acessar para manter a sanidade e o equilíbrio mental nesse momento de tensão e de muitas vezes dificuldade de enfrentar um mundo que não é o mundo com o qual a gente está acostumado, né? Temos falta e saudade de muitas coisas, mas nada como o cuidado e a proteção da vida, para que em outro momento possamos voltar a fazer as coisas que muitas vezes nos apetecem e hoje estamos privados, né? Para que nós possamos seguir lutando e transformando o nosso mundo. Agora, nesse momento, o que nós devemos fazer é ficar em casa e nos cuidar e cuidar daqueles que estão mais próximos a nós, dentro dos nossos limites e possibilidades. Um abraço a todas e a todos e até breve.